Vamos agora conversar com uma artista que, através da música rap e do movimento hip-hop, contribuiu para um Moçambique melhor. A sua música reflete vários temas e o seu ativismo sai das lides musicais, vai para outras frentes. Não é por acaso que é advogada e tem atuado através do seu trabalho em muitos movimentos relevantes para Moçambique. A sua música fala por si, por isso, antes de a chamarmos aqui para a conversa, vamos recordar alguns dos seus maiores sucessos. Agora a cabeça, deixa para trás a imensidão que te estressa. A vida é uma sentença ditada pelo divino juiz. Então, erga-te e seja feliz, erga-te e seja feliz. Quando ligo SMS, eu disse não acredito, isto quase me enlouquece. Tu tens uma amante e um filho que padece de rasgo. Mas uma alma vencida, uma consciência adormecida. Talvez tenhas uma semana dura de árduo trabalho, com muita pressão. Eu como outro atalho, dou um beijo na mãe depois do almoço preparado. Sem mais delongas, ânsia pela paz. Long Beach Rappers Unity, Helder e Managina. DJs em uma hippie faziam a carnificina. Bifes belos entre cliques no freestyle. A emoção esfria, o amor arrefece. O mal-estar se cria quando há guerras e stress. Mas quando o outono vem, o amor fica assim mesclado. Muito bom, um pouco chato. A moda afro, caringana, wa caringana. Misturamos freestyles e colunguana. Kina, xingombela, wa wanayana. Já viram? Hoje recebemos Ivete. Bem-vinda. É com muito gosto que a recebemos aqui. Nós rebuscando xingombela e eu. Aplausos, Ivete. Uma carreira brilhante, uma carreira brilhante de Ivete a começar este percurso todo, 2005 precisamente, quando começa essa trajetória solo, já passam 20 anos. 20 anos. Yeah. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem, graças a Deus. E continuar é um privilégio, continuar é uma graça. E muito obrigada, TVM e todo Moçambique, por me receberem. Pois. Diga-me, Ivete, quando tudo isto aqui começou, há 20 anos já solo, é bem verdade que começa se integrando em diversos grupos, não só de rap, mas também sei que ando aí a dançar. Fala-me, há 20 anos era um propósito, era apenas um sentido de influência da tua geração, da juventude de época, ou sempre foi sobre a música, o rap como uma missão de vida? Nunca foi sobre a música, o rap como uma missão de vida. Acho que eu fui me encontrando. Foi mais sobre aquilo que eu sentia, aquilo que eu sonhava como jovem, adolescente. E na verdade este propósito a gente vai encontrando um pouco em cada um de nós. Alguns encontram na voz como nós, outros encontram nas mãos como cirurgião, outros encontram nas mãos como bom ou boa cozinheira. Outros se encontram de várias formas. Eu me encontrei também na música e em algumas outras áreas e sentia que assim deveria ser, mas ao longo do tempo foi se tornando sério. E a espontaneidade é que faz esse percurso todo. Uma pergunta sobre esse percurso todo, obviamente, é sobre o próprio movimento hip-hop e o rap muito específico. Quando olhas para Moçambique, desde os anos 90, aliás, no Caringana Hip Hop, acho que acabas por trazer ao de cima a fotografia da história do hip hop nacional. Como é que refletes sobre o lugar de hip hop nas artes em Moçambique? O hip hop ocupa um lugar relevante de consulta, de influência positiva para a cena artística em Moçambique? Não só para a cena artística, eu acho que para a educação, para a cultura, para a política, para a cidadania, para várias questões que nós encontramos. Mas olhando para o espectro cultural, eu acho que o hip-hop se impôs. E isso não aconteceu em Moçambique apenas, aconteceu um pouco pelo mundo inteiro. E tendo se imposto este mesmo hip-hop, que é uma música, um estilo, uma maneira de ser e estar,
extremamente jovem, extremamente no sentido de garantir que as pessoas, os jovens têm espaço, os jovens, os sem voz têm uma voz a É uma dizer. reivindicação também, né? Também. Eu acho que o hip-hop, se vocês forem a notar, o hip-hop apareceu nas festas. Yeah. O hip-hop aparece em Bronx, com origens em África, numa festa, e a partir daí tudo o resto começa a acontecer, desde o b-boy, desde o DJ, o grafite e tudo mais. Quer dizer, são várias formas, mas é num contexto de festa em que o cenário ao redor, todo o status quo é um cenário de reivindicação pelos direitos cívicos. Então tem muita coisa. Nós encontramos a festa, nós encontramos a arte, nós encontramos a reivindicação, nós encontramos a negritude e depois encontramos também a globalização. E não podemos nos esquecer que o hip-hop tem a parte boa e tem a parte má. E claramente nós temos que saber distinguir, escolher e seguir para frente. Pois, e lá está, eu perguntava especificamente sobre a arte. Sente, por exemplo, que na mesma categoria, hoje em dia, os rappers e o hip-hop é colocado na categoria igual, por exemplo, as artes plásticas, a literatura, do ponto de vista de relevância e de elemento importante de escuta, nos lugares de escuta, quando se pensa a arte? Não, o hip-hop não é colocado. Não, o hip-hop não é valorizado. O hip-hop se coloca, se impõe, se valoriza, porque nós conhecemos o nosso valor. Nós sabemos quem nós somos. E qual é o vosso lugar? Conhece o vosso valor e o vosso... Claro, nós conhecemos o nosso lugar na arte. O nosso lugar na arte é lugar de cantores, de escritores, de poetas, de pessoas intelectuais que não só estão num contexto acadêmico, mas estão em todos os contextos. Nós estamos na rua, nós estamos nos mercados, nós estamos em todas as partes do Moçambique. Eu acho que esta é a melhor parte do hip-hop, do hip-hopper, no sentido de que eu posso efetivamente hoje estar na academia, eu posso ser uma advogada, mas nunca me esqueço ou nunca saí do roots, das raízes, dos mercados, da realidade do rural. E esta é a melhor parte do hip-hop. O hip-hop está um pouco por todo lado. Tu vais à MoMA, tu vais encontrar lá Tupac. Tu vais a MoMA, tu vais encontrar, tu vais a Nampula, tu vais encontrar hip hop vive, grafite, tu vais a Palma, tu vais a Angoche, estou a falar muito de Nampula eventualmente, tu vais a Inhambane, em qualquer lugar tu encontras hip hop. Do país, exatamente. O hip hop está lá. 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 Olha, o poder da música, né? Exatamente. É o poder da música. Eu perguntava especificamente sobre a arte porque a nossa conversa passa agora também a pensar o hip hop como um elemento que participa na construção de caminhos que conduzam Moçambique para esse lugar de liberdades, esse lugar que respeita as opiniões, as diversas opiniões. Como é que achas que o hip hop, ao longo, dentro do pacote de 50 anos de independência de Moçambique, o hip hop tem lá os seus 30 anos, provavelmente, dentro destes 50 anos de Moçambique. Como é que achas que o hip hop ajudou a construir e a criar condições para que Moçambique seja um país mais aberto às ideias diferentes, seja um país que respeita o pensamento alternativo? O hip hop faz jus à liberdade de expressão. O hip hop faz jus à liberdade de expressão. E garante que muitas vozes sejam ouvidas. Eu repito muito isto, dá voz aos sem voz. O hip-hop conta histórias, é storytelling. Nós contamos histórias desde a Mariazinha, exatamente, desde Zacarias do Ripa até a mamã ou amiga, exatamente, a amiga da Ivete. Obrigada. E eu acho que é este o cenário que o hip hop traz. E se as pessoas dizem não, mas o hip hop é mais reivindicativo, eu acho que o hip hop é mais educativo. Quando tu ouves uma música do hip hop, quando tu ouves um álbum do hip hop, tu estás a ler um livro.
E eu aprendo muito com os meus amigos, eu aprendo muito com o hip hop universal, eu aprendo muito com o hip hop africano e não só. Então nós temos um espaço, reconhecido ou não, a geração que hoje tem 40, 50 anos foi muito construída. Eu costumo dizer que sim, eu sou jurista, sim, eu sou filha de etc. Maria e Henriques, eu tenho esta proveniência, mas uma das minhas maiores formações de vida está no hip hop. Quem me ensinou que eu tenho que lutar por justiça social foi o hip hop. Quem me ensinou que eu tenho que lutar por negritude, por espaços, por valorização do eu como mulher, do eu como moçambicana, como africana, foi o hip hop. Então há muito que se aprenda dentro desta arte. Antes da jurisprudência, da doutrina, primeiro foram as ruas. Foi o hip hop. Foi o hip hop, foi o hip hop, definitivo. E foi o hip hop que me disse ou que me guiou para o próprio direito, porque eu precisava não só falar na teoria aquilo que eu ouvia, aquilo que eu achava, mas também perceber como é que eu poderia me ajudar, estudar e como ajudar os outros. Dizia o meu grande amigo angolano MCK que não há cantor que mais estuda que o fazedor do hip hop. Ok, sim, uma reflexão interessante é que provavelmente há artistas que não têm 10 álbuns, mas num álbum só de um rapper esgota toda a sua lírica. Ou seja, tem 10 álbuns, mas não escreveram mais do que o que um rapper que lançou um álbum escreveu. Sim. O rap tem muita informação. Muita. A analogia dessa comparação é sobre a narrativa tão rigorosa na forma como se compõe o rap. Exatamente. Não acho que isso nos faz melhores ou piores que os outros, porque são maneiras de estar diferentes. Ou pode cantar um determinado estilo de música, mas o nosso estilo de música é composto grandemente por líricas e líricas com o mínimo de 16, de versos de 16 tempos. E mesmo o verso de 16 barras é o mínimo, não é? O verso de 16, um verso de 16 é o mínimo que nós encontramos. Neste caso, o verso, a estrofe de 16 versos é o mínimo que nós encontramos. O normal é tu veres os rappers a fazerem 32 ou muito mais barras, versos, onde é que apanham os pulmões para tanto... Há muito que se diga, desde a versatilidade no dizer até a realidade do povo moçambicano. Uma das coisas que eu ultimamente costumo dizer e digo de forma recorrente é: vou cantar o meu povo. E se eu tiver que cantar o meu povo de norte ao sul, do Índico ao Zumbo, de Rovuma ao Maputo, há muito que se diga. Nós somos 33 milhões de habitantes, mulheres e homens lindos e incríveis, com histórias e perspectivas para o futuro, que eu acho que ainda vão mais 10 ou 20 álbuns por aí. Só da Ivete, imagina de todos os outros. Pois. Há uma frase vossa da Cotonete que diz qualquer coisa como isto: se não entende, vai para a escola, Cotonete Militares. Isto foi na Fúria da Juventude, ao lado do Edson. O que foi isto? Bom, eu acho que a escola não é só aquela escola formal, de nós irmos e estudarmos na universidade, na escola primária ou secundária. A escola da vida, a escola da aprendizagem todos os dias. Quando eu falo com a minha avó, quando eu falo com o meu sogro, quando eu falo com determinadas pessoas, às vezes eu aprendo mais que um verdadeiro módulo de direitos humanos, porque eles têm a informação de vida que nos fez ser uma aula, né? Exatamente, o que nos fez ser o que eu sou. Eu costumo dizer, vocês conseguiram nos fazer doutores, vocês conseguiram nos fazer pais e mães responsáveis. Não sei se a nossa geração vai ter a mesma sorte que os nossos pais e avós efetivamente tiveram, porque eles tiveram um rigor. E hoje nós temos pouca ética no mundo inteiro. Que tipo de pais seremos ou somos? Que pergunta. Bom, eu acho que nós somos pais frutos de uma globalização, que queremos que os nossos filhos tenham os pés em Moçambique e a cabeça no mundo. Mas é necessário que os pés estejam mesmo enraizados em Moçambique. É necessário que sejamos pais presentes. O mais importante são os pés ou a cabeça? Do que valem os pés sem a cabeça ou a cabeça sem os pés? O corpo inteiro. O corpo inteiro, né? Agora, Ivete, uma pergunta importante.
diz que o hip hop é que acabou por lhe conduzir ao direito e hoje em dia, para além do lugar que conquistou nas artes em Moçambique, quanto rapper, é uma advogada reconhecida e assume vários papéis em vários contextos. Como é que é a experiência de sentar-se à mesma mesa com os seus pares advogados, tendo bem carimbado no seu percurso essa carreira tão forte que muitas vezes fala mais alto que a advogada que é a carreira de MC, de rapper? Como é que é estar nesse espaço com os seus pares? Sente um acolhimento mais tranquilo? Há desafios, houve desafios? Há um percurso? Conta essa história. Atualmente eu acho que não tenho problemas. Eu sinto-me como advogada, como docente, como ativista de direitos humanos à vontade, onde quer que eu esteja. Noto com uma e outra pessoa que ainda tem um preconceito, mas eu acho que as pessoas têm muitos preconceitos e posso não gostar, mas respeito. Mas ultimamente não. Já houve momentos em que eu sofria muita discriminação. Espero um dia escrever sobre isto. Mas sofria mesmo muita discriminação. Na altura Como é que se manifestava essa discriminação? Como é que, por exemplo, na altura eu era presidente do núcleo de estudantes da Faculdade de Direito. Como é que uma presidente do núcleo de estudantes, dos estudantes, é rapista? Como é que Nessa altura, desculpa, a cultura hip hop era muito rigorosa. Bag jeans, botas. Eu nunca usei bag jeans, nunca usei. Hoje até posso usar, porque quero e porque já tenho uma maneira de estar. Eu sempre tive um hip hop com um perfil feminino, feminilizante e feminista. No sentido de que está ali uma mulher a cantar hip hop e quero que vocês notem que este espaço é um espaço partilhado também por mulheres. Então eu sempre usei, uso saias e faço dos microfones as minhas cobaias. Essa é a frase que eu sempre usava. Mas então essa discriminação acontecia desde a universidade? Sempre aconteceu. Muito, muito. Mesmo para conseguir determinados empregos, etc, etc. Mas você é rapista, o que é que se passa? Mas fui ultrapassando. E com a graça de Deus e com a graça da consciência, o tempo nos ajudou bastante. Foram os meus colegas que passaram a acolher em determinados momentos. Eu me recordo como se fosse hoje, de um convite que eu recebi para ir cantar para um show na Universidade Eduardo Mondlane, em eventos em que estava lá o reitor. E o reitor, a ouvir a música, porque a nossa música, pelo menos dos grupos em que eu fiz parte, sempre foi aquela música positiva, interventiva e social, etc, etc, e bastante comunicativa e acolhedora da mensagem da moçambicanidade. Então, foram estas pessoas que me ajudaram muito. Eu mando um abraço ao professor Quilambo e vários outros, o doutor, o bastonário Tomás Timban, na altura eu me recordo bastante. Vem a Ivete Cante na nossa conferência, é uma advogada que canta, e várias outras pessoas dentro das Nações Unidas. Também, Ivete, por favor, venha e faça uma música dentro, a própria doutora Alice Mabota, na altura, Ivete, faça lá um poema sobre esta situação, e na altura era estavam a começar a questão dos raptos. Depois, não, faça lá uma música sobre esta situação, esta legislação que está para sair, que é prática. E as pessoas sempre nos acolheram. Então, aos poucos, foi ficando para trás aquela discriminação. Era alguma mata. Exatamente, e fez parte do percurso e do crescimento. E com bastante orgulho, né? Com bastante orgulho. Uma pergunta antes de falarmos de hip hop Xingombela, uma frase que é para lhe provocar a reflexão, que eu ouvi por aí, e é sobre a agricultura, mas trago-a ao hip hop e à arte. Investir e persistir na música ou na arte é aceitar empobrecer feliz. Concorda? Ou não concorda? E porquê? Eu não acho que nós devamos ser pobres, porque na verdade somos muito ricos. Empobrecer feliz, não sei se é um pobre feliz, no verdadeiro sentido da palavra pobre. Material, acho que é a frase sobretudo materialmente. Não, hoje... É possível ter vida digna, decente, a investir e dedicar todas as suas energias à arte e pensar uma carreira sustentável, uma carreira que a longo prazo possa garantir segurança de vida
ao artista como profissional? Talvez eu não seja a melhor pessoa para responder a esta questão, porque eu notei sempre que haviam estas deficiências e acabei tendo uma carreira eventualmente dupla. Mas se me perguntasse hoje, Ivete, se tu pudesses fazer uma coisa, o que é que tu farias? Eu diria, eu cantava. Quando eu não canto, fico em depressão. Mas é possível hoje, e pergunta ao Moreira Chunguissa, meu grande irmão, a quem mando um abraço, pergunte a Lisa James a experiência do Bank, Deus o tenha, e vários outros artistas e entertainers que, na verdade, dedicaram-se a esta questão e deram certo, no meu ponto de vista. O que eu acho que é necessário é trabalhar um pouco mais, encontrar as saídas. Nada é fácil para ninguém, nem para o próprio Deus. Yeah. Nada é fácil. Encontrar saídas e construirmos uma indústria musical, porque parece que nós estamos a procurar saídas um por um. Esse é o foco da pergunta, né? Seria importante nós termos uma base, um governo, um Ministério da Cultura que nos apoie efetivamente. E muitas das vezes quem que nos apoia são as embaixadas, são as instituições estrangeiras, são alguns projetos. Nós queremos apoio de dentro. Uma pergunta, Ivete. Achas que é possível construir um mercado e promover a arte como um elemento de unidade nacional, de identidade, numa situação de dependência externa? Ou seja, é possível fazer cultura com dinheiro dos outros? Uma pergunta mais direta. Bom, eu acho que são duas discussões diferentes. Uma questão é a questão da cultura, como é que nós podemos evoluir e melhorar, construir uma indústria de cultura no nosso país, e outra questão é a questão da dependência externa. Falo assim, cultura no sentido de investimento, geralmente é das chancelarias, das embaixadas. Mas nós temos... Como é que nós podemos pensar cultura? Nós temos que aos poucos deixar de depender. Nós temos que aos poucos deixar de depender. Claramente que não é de hoje para amanhã. Algumas bases políticas anteriores já começaram a fazer isto. Da melhor ou não, da melhor forma ou não, isso tem a ver com as perspectivas de cada um, mas nós temos que olhar para a nossa agricultura, temos que investir, temos que construir estradas do Rovuma ao Maputo, nós temos que olhar para o nosso empresário e investir nele, porque é ele que vai dar emprego ao outro. Nós temos que trabalhar numa educação que cada cidadão moçambicano conhece o que é finanças pessoais, finanças domésticas, finanças básicas. Eu tenho que saber fazer contabilidade, eu tenho que ter poupança, eu tenho que saber abrir um negócio, eu tenho que sobreviver em caso de não conseguir qualquer outra questão. Então, há aqui vários aspectos em termos de educação, há aqui vários aspectos em termos de cultura, há aqui vários aspectos em termos de estrutura interna que nós temos que repensar para melhorar esta mesma questão. Agora, dependência é uma coisa. Cultura, nós temos que melhorar a nossa cultura, nós temos muito. Quantas línguas nós temos de Rovuma ao Maputo, quantas realidades, quantas danças, quantas... quer dizer, nós podemos vender o Muciro para fora, nós podemos... E eu já estive numa situação em que vi consultores em Moma, em Muguvolas, a virem buscar a realidade do Muciro, e hoje nós temos que comprar... Algumas pessoas compram o Muciro em... Sim, ali todo embelezado, a vir da França, etc, etc. Como é que nós defendemos estes direitos destas comunidades, etc, etc, para o que é nosso, dê dinheiro à comunidade do próprio Moçambique? São várias, que não vamos esgotar aqui. Muito, muito vasto, né? Mas nós, dependência, temos que ir diminuindo, como a gente cresce, então quando a gente cresce, a gente sai da casa do papai. Então isso tem que acontecer aos poucos, de forma paulatina, e ao mesmo tempo que temos que valorizar. Moçambique, sem valorizar a cultura, é um passo para trás. Não estamos a andar para frente. Pois, acho que isto também, de certo modo, circunscreve toda a ideia por detrás de Hip Hop Xingombela, né?
também. Fala-me um pouco disto, como é que foi este reencontro com Baka e este encontro, provavelmente pela primeira vez em estúdio com Lala Mahigo. Com Lala Mahigo. Esta música foi gravada já há muito tempo. Acho que foi a primeira do álbum que se aventa a estrear nos próximos meses. Entretanto, foi a primeira música a ser gravada. O reencontro foi muito bom. A ideia é mesmo, aos poucos, ir construindo bases para um hip-hop mais africano, um hip-hop mais moçambicano. E esta realidade é uma realidade de voltar, não diria. Porque sempre estiveste, né? Sempre estivemos cá e, na verdade, o hip-hop é mais africano do que qualquer outra coisa. Porque as bases do próprio hip-hop, e esta é outra discussão, estão mesmo por cá. O hip-hop Xingombela está a dizer que nós somos um povo lindo, que nós temos coisas positivas, nós sabemos sorrir, nós sabemos estar, nós dançamos, nós temos gastronomia fora de sério e é possível sermos felizes com a nossa maneira de ser e vamos celebrar. E a ideia é esta, vamos celebrar Moçambique por via desta dança e por via de outras realidades culturais que nós temos. Pois. Bom, estamos quase na hora do telejornal. Vamos terminar com a estreia de Hip Hop Xingombela aqui no Mercado Criativo. O palco é todo seu, Ivete. Vou levá-lo ao palco. Queremos agradecer a todos por terem estado aqui conosco. Ivete, hoje fecha conosco aqui no Mercado Criativo. Obrigado, Ivete. Foi muito bom ter-te aqui hoje. Deixo-te aqui com o palco, na esperança que voltes mais vezes para conversarmos. Estamos juntos. Pois. TVM é casa. Pois, convosco, Ivete e Xingombela Hip Hop. Até para a semana. Um abraço, Ivete. O palco é seu. Nós rebuscando Xingombela e o hip hop veloz, sem contras nem prós, africanizando a arte, misturando novos sons. Back to the roots, de volta às raízes deste povo fanto com plantis e cicatrizes. Senta abaixo o hago, dress code afro. Este é o novo som, a moda Xingombela. Roya, eu apresento-te um hip hop genuíno. Saiba nós, saiba África, um novo hino. Puro e divino, bué de felino. Capulana hip hop, é também feminino. Capulana, Caningana, misturamos freestyles, Kulungana, Kina, Xingombela, Wanayana. Quem diz que isto é 10 não se engana. Hey ho, when mama niva kokwana, ziliva kokwana. Hey, Puyani wina mashaka mi Kulungwana, zili Kulungwana. Vatakana, vatakina, Xingombela. Avatsungwana, vatakina, Xingombela. Wenake, inaka, Xingombela. Hey! Chamo Munhava, lá em Sufala. Mutiana de Manica, Mafalalala. Manica até te Gaza, tem baninha. Sainha, mano, Calamano, nosso love é de graça. E eu vou, e também vais. Xingombelar, o hip hop é que o meu povo faz. Misturar Capulana e Banga. Minha vida é Banga. Marabenta, Xingombela, langa. De repente chegou. Hip hop, moda, moça, vucu chegou. Vuvuzelas e timbilas. Rap vergou, pura mixologia. Moda afro, caringana, Misturamos freestyle.